Bom, agora a nossa última palestra vai ser da doutora Milena. Ela é médica neurologista do Hospital Universitário da UFSCar e também da Faculdade de Medicina de Ribeirão Preto. E aí, pessoal, tudo bem? Vocês estão vivos ainda para a aula? Será que vocês aguentam? Mas é rápido, tá? Eu vou ser bem breve, porque vocês já devem estar bastante cansados. E eu acho que vocês não devem estar, às vezes, nem concentrando muito mais nesse horário, né? Já está passando um pouquinho até da nossa hora. Bom, eu vou falar, então, sobre um tema. Vou pincelar, porque a gente, assim, como passou muito da hora, ficou um pouquinho estreito a janela de tempo que eu tenho para conversar com vocês. Mas eu vou apresentar algo bem rápido, básico. Se vocês gravarem pelo menos 20% da minha aula, eu já vou ficar feliz, tá bom? Vamos lá. Só beber água aqui rapidinho, senão a grávida desmaia, né, gente? Bom, esse slide, acho que muitos de vocês, principalmente os que estão próximo do internato, já devem ter visto eu apresentar, né? Quando a gente vai falar de fraqueza motora, a gente vai focar o sistema motor primeiro, quando a gente pensa em neuroanatomia. Então, a doutora Judite já falou no começo na palestra dela a respeito do homúnculo, né? Quando a gente fala de sistema motor, a gente tem que pensar no trato piramidal ou trato córtico-espinhal, né? Então, se a gente for fazer uma revisão breve da neuroanatomia, como a doutora Judite já explanou na aula dela, a gente começa com o homúnculo, tá? No córtex primário motor. A gente tem esse homúnculo na área pré-frontal, na área motora. Você vai ter as fibras. Lembra quando eu disse em alguma das aulas, eu não sei se todo mundo me conhece, tem algumas carinhas que eu estou vendo pela primeira vez, mas eu sempre enfatizo na aula que a gente tem o córtex, a gente tem o giro central, né? A gente tem o córtex motor, que fica no giro pré-central, fica entre a área na área frontal, e a gente tem o pós-central, que é sensitivo. Tudo que é motor, ele está descendo, tá? Tudo que é sensitivo, o trato sensitivo, ele é ascendente. Tá? Então a gente vai focar na aula motor, tá? Vamos esquecer um pouquinho do sensitivo hoje, tá? Que o tema da aula é basicamente fraqueza motora. Então a gente vai ter o córtex motor, a fibra vai descer, né? Vai pegar a coroa radiada, descer pela cápsula interna. Aí a gente tem a decussação das pirâmides, algumas fibras cruzam, outras não cruzam. E a gente vai ter o corno anterior da medula, tá? Aqui é o bulbo, e aqui o corno anterior da medula, tá? Algumas vão parar aqui no bulbo, que são fibras motoras que vão dar controle, principalmente o controle motor da face, que é feito pelo sétimo nervo, que é o nervo facial. Nervo craniano, dos 12 pares cranianos que a gente tem, tá? E aí, dali, do corno anterior da medula, onde você faz a sinapse, né? A gente tem a sinapse, aí você vai ter a junção, né? O nervo, a raiz motora, o nervo periférico, fazendo a contração muscular, tá? Então, assim, só para a gente revisar. O que a gente tem, então, antes da gente chegar no corno anterior da medula? A gente tem as divisões de primeiro, quando a gente fala em motor, de primeiro neurônio motor e segundo neurônio motor. Então, o primeiro neurônio motor, ele da via descendente, ele começa no giro pré-central, no homúnculo de Painfield. Aí ele atravessa a coroa radiada, cápsula interna, vai para a região anterior do tronco encefálico, tá? Que seria no bulbo, né? Aqui na região do bulbo, o cruzamento da decussação das pirâmides. E para no funículo lateral da medula espinhal, até chegar, faz a sinapse para chegar no corno anterior. E as vias motoras do segundo neurônio, a gente vai ter a sinapse do primeiro com o segundo neurônio motor no corno anterior. Então, parou no funículo lateral, ali acaba o nosso primeiro neurônio motor, tá? O segundo neurônio motor, ele vai começar no corno anterior da medula, devido à sinapse do primeiro com o segundo,
Aí você tem o axônio, que se dirige ao músculo esquelético, fazendo a sinapse com o músculo esquelético na placa motora por meio da acetilcolina. Com isso, você gera a contração muscular, gera o movimento. E aí, quando a gente tem danos nesse sistema, a gente pode dividir em danos de síndrome de primeiro neurônio motor e síndrome de segundo neurônio motor. Na síndrome piramidal, que é o dano ao feixe piramidal, que é o primeiro neurônio motor, a gente tem, na verdade, toda aquela cadeia do primeiro neurônio motor acometida em alguma determinada topografia. Tá? Pode estar na medula, como pode estar no córtex. Tá? Então, assim, a gente tem que prestar atenção no cruzamento das fibras. Então, se ela está acima da decussação das pirâmides, geralmente o déficit vai ser o quê? Contralateral. Se ela está abaixo da decussação das pirâmides, vai ser ipsilateral, ou seja, isso é uma regra para o sistema, para o primeiro neurônio, lesão de primeiro neurônio motor, tá? Bom, e aí o que você vai ter? Revisando a lesão de primeiro neurônio motor ou a síndrome piramidal que a gente fala, né? A gente vai ter um músculo hipotrofiado, porque ele não recebe estímulo. A força, o paciente vai estar com redução da força, que pode ser ou paresia, que é uma diminuição parcial do déficit, ou plegia, que é uma ausência total de movimento. O tônus, que vai estar aumentado, uma hipertonia, porque você perde um pouquinho do controle regulatório, tá? Então, o músculo, em vez dele ficar, né, relaxado, ele fica hipertônico, porque você perde aquele controle de relaxamento muscular que é feito pelo sistema também piramidal. Os reflexos vão estar aumentados, hiperreflexia, e o sensitivo óbvio não muda, e a marcha, o paciente faz aquela marcha ceifante, ele arrasta a marcha. Bom, no segundo neurônio motor, imagina que o paciente ele não consegue mandar ordens ao músculo, porque o neurônio que efetua essa ordem está morto. Então, se a gente pegar a síndrome de segundo neurônio motor, ela vai vir do corno anterior para frente, tá? Ela pode estar localizada desde o corno anterior até no músculo, tá? A fraqueza diretamente no músculo. Então, os arcos reflexos, consequentemente, eles não vão funcionar, porque a via diaferente vai estar comprometida, que é uma via, inclusive, até sensitiva, vamos assim dizer, né? Que é a via que está mandando o comando, né? Porque você não tem como ter resposta do segundo neurônio, afinal, ele é a parte final, ele vai efetuar o movimento. E os arcos, e a localização, ela pode estar no corpo celular, ou seja, pode estar localizada no corno anterior da medula, que daí já é o segundo neurônio motor, ou então na junção neuromuscular. E aí a tentativa frustrada da musculatura se contrair vai levar ao quê? A miofasciculação. Então, para a gente revisar, o que vai ter de diferente? O músculo ele vai estar também atrófico, também a gente vai ter uma redução de força. O tônus ele já vai estar hipotônico, o paciente ele fica mole, né? A musculatura fica, em vez de estar hipertônica igual no primeiro neurônio motor, vai estar hipotônica. Os reflexos, como você tem comprometimento do arco reflexo numa lesão de segundo neurônio motor, você vai ter uma hipo ou uma arreflexia, sendo que no primeiro neurônio motor a diferença é que você vai ter uma hiperreflexia. O sensitivo também não vai mudar, a gente não está mexendo com ele, a gente esqueceu o sensitivo. E a marcha vai estar escavante. É aquela marcha, em vez do paciente estar hipertônico, né, que ele está com uma extensão e uma espasticidade, ele vai estar arrastando, ele vai estar com o pé caído ou com a mão caída, tá? Bom, deixa eu só beber água rapidinho para continuar. Em relação ao exame de força muscular, a gente usa a escala do Medical Research Council, onde a gente tem, na verdade, uma escala para avaliar qual é a força muscular do paciente. Isso é muito importante, tá? Faz parte do exame neurológico, da semiologia. Então, a gente tem um paciente que pode ter uma força grau 0, que é o paciente plégico, até uma força normal, que seria grau 5. Entre elas, a gente tem a graduação. Então, 1 seria a mínima contração, a gente tem a contração só da musculatura agonista. O 2, a ausência de movimentos ativos contra a gravidade, né?
a gente, na verdade, tem a contração, mas a gente não consegue vencer a gravidade. O 3, a gente tem uma contração fraca contra a gravidade, mas o paciente não sustenta por muito tempo, tá? E no movimento 4, no grau 4, o movimento ativo contra a gravidade e resistência, ele vence pequena resistência imposta pelo examinador, tá? E na 5, ele vence total resistência. Se você colocar, ele vence a mesma resistência que você, tá certo? Então, a gente usa essa escala. Existem algumas variações da escala, vocês vão ver em alguns livros de semiologia, como o grau 4+ e grau 4-. Para quem for fazer neurologia depois, é interessante porque a gente gradua, por exemplo, uma força grau 4+, com uma resistência um pouquinho maior, imposta, que ele não consegue vencer. E 4-, uma resistência que você impõe e o paciente não vence. Tá? Mas isso fica muito específico, que para graduação eu acho que é legal guardar essa escala, tá? Bom, em relação à fraqueza aguda, quando a gente está falando, o paciente chegou no hospital, deu entrada, foi admitido, e aí ele está com uma queixa de fraqueza, tá? No caso, a gente vai focar hoje na fraqueza aguda, foi uma fraqueza que começou agora, de repente, né, subitamente ou subaguda. Então, ele vai procurar o pronto-socorro, o pronto-atendimento. Existe, na verdade, o ENLS, que seria a mesma coisa que o ACLS, tá? Só que o ACLS é para cardio e o ENLS é para neuro. Então, a gente tem um módulo no ENLS que a gente dá, que na verdade a gente é capacitado, né, alguns neurologistas, no caso eu tenho a capacitação do NLS, para fraqueza aguda não traumática, né, tem um dos módulos é a fraqueza aguda não traumática. Por quê? Porque na realidade, a fraqueza motora, quando o paciente apresenta numa emergência, ele pode ter uma desautonomia associada, tá? Vou explicar por quê. Então, esse artigo é um artigo de revisão que foi publicado na Neurocritical Care Society. Como que a gente vai atender um paciente, dar suporte para ele a depender da fraqueza, tá? Então, a fraqueza pode até envolver, na verdade, intubação para vias aéreas, tá bom? Então, quadros neurológicos que cursam com fraqueza podem evoluir com acometimento de músculo respiratório, porque você tem o diafragma, ele depende, né, do sistema motor, ou as disfunções autonômicas, né? Disfunções autonômicas caracterizando uma emergência neurológica. Então, na realidade, a gente tem um algoritmo para usar, né, uma fraqueza não traumática aguda. Primeiro, a gente tem que tentar fazer o quê? Ver se a intubação é necessária, tentar identificar em qual patologia que o paciente vai se encontrar, tá? Isso é o mandatório, é o treinamento do NLS. A gente tentar identificar a etiologia daquela fraqueza e qual é a localização, né, a topografia da fraqueza que o paciente tem. Se ela é uma fraqueza que está no músculo, se ela é uma fraqueza que vai estar na junção neuromuscular, se ela vai estar na medula ou se ela vai estar no encéfalo, tá? Se ela vai estar no trato mesmo piramidal encefálico. E aí, como que a gente faz a abordagem da primeira hora de atendimento do paciente com uma fraqueza súbita? Porque às vezes a gente vai pensar aí fora, o paciente com fraqueza súbita, que começa, é um AVC. A gente vai achar sempre que é um AVC. Não é. A gente tem que pensar, essa aula eu trouxe, foi até bom, a doutora Judite explicou na aula dela, mas eu trouxe justamente para vocês pensarem em diagnósticos diferenciais de um acidente vascular cerebral, ou AVE, né? Acidente vascular encefálico, a terminologia tanto faz. Bom, primeira coisa, o que a gente precisa fazer sempre quando a gente está diante de uma emergência? O ABC, tá? Então, avaliar vias aéreas, condições respiratórias e hemodinâmicas de forma prioritária. Depois a gente vai passar, no caso do ENLS, a aplicar algumas escalas. Existem
Para emergência neurológica, existem 3 escalas que a gente costuma aplicar. Uma é a escala de Glasgow, que todo mundo basicamente sabe, eu não vou, né? Ou se os que estão mais no comecinho, nos primeiros anos, vão saber logo, né? Que é uma escala importante que vai avaliar a resposta ocular, verbal e a resposta motora. Ela vai de 3 a 15. Eu já vi médicos aí fora de regulação, que eu trabalho lá no Hospital das Clínicas de Ribeirão, falar que o paciente estava Glasgow 0. Então, gente, por favor, tá? Estudem a escala de Glasgow para vocês não errarem, que vai entre 3 a 15, tá bom? Eu sei que muitos de vocês aqui estão Glasgow 14, 13, agora nesse horário, né? Bom, enfim. A gente utiliza também a escala de NIAID, tá? A certificação, no caso do NLS, exige isso. Vocês podem ter a certificação do NIAID, que é uma escala que a gente usa basicamente para AVC, pelo site da Academia Brasileira de Neurologia ou pela Universidade do Porto, tá? É gratuito, depois quem quiser, tiver interesse, eu passo o acesso, mas quando vocês estiverem no 6º ano, vocês vão ter uma oficina de AVC e eu costumo passar o acesso para vocês, tá bom? Já é uma oficina oficial do 6º ano. Bom, e aí a gente tem a escala FOR, que é uma escala que a gente utiliza. Então, NIAID, vocês vão acabar vendo no 6º ano essa escala, tá? Porque ela cai na prova de residência, eles estão pedindo cada vez mais. Que são basicamente 11 itens que vai o score de 0 a 42, sendo que ela ajuda a classificar se o AVC ele é leve, que a gente chama de AVC minor ou minor, tá? Que vai de 1 a 4, moderado de 5 a 15 e grave de 21 a 42. E a escala FOR, que acho que poucos de vocês conhecem, ou muitas pessoas nunca ouviram falar, é uma escala que é utilizada mais pelos neurointensivistas e pelo pessoal que faz emergência clínica direta, que é uma escala parecida com a Glasgow, para avaliar a resposta ocular, motora, os reflexos de tronco, quando o paciente chega com rebaixamento, porque assim, se o paciente está com rebaixamento associado ou precisou ser intubado por conta de disfunção autonômica, é impossível, o Glasgow dele sempre vai dar perto de 3, né? 3 a 5, né? O paciente comatoso, 3 a 5, vai estar muito rebaixado. Então a gente costuma avaliar, aplicar o FOR quando a gente vê que o paciente até foi sedado, né? Sendo que o Glasgow, às vezes, a gente perde parâmetro do exame neurológico, justamente para a gente ver se o paciente tem reflexo de tronco, tá? Então a gente faz o teste do reflexo de tronco e avalia a pupila. Hoje também existe o Glasgow modificado, que dá para fazer uma avaliação da pupila já diretamente, tá? Bom, a história clínica, então depois que compensou o paciente, a gente vai avaliar a última vez que ele foi visto bem, se ele teve exposição a toxinas, tá? Se a gente tem esse conhecimento, então muitas vezes eu peço para o pré-hospitalar revisar a casa do paciente, né? Para ver se ele não tomou alguma medicação, ou mesmo, principalmente aqueles casos, o paciente foi encontrado em casa caído, desmaiado, né? Então, chega, às vezes tem a fraqueza, apresenta o rebaixamento súbito do nível de consciência associado, isso pode estar relacionado à toxina. Bom, antecedentes patológicos e o que ele usa de remédio. Aí o que a gente vai ter que fazer? Além de solicitar os exames, o que é importante, principalmente quando a gente estiver no pré-hospitalar? Fazer um destro, ver quanto que está a glicemia desse paciente. Porque a hipo, tanto a hipo quanto a hiper, né, uma cetoacidose diabética pode levar a um quadro de rebaixamento e até de fraqueza generalizada. A hipoglicemia é interessante que ela é um mímic de AVC, ou seja, ela imita o AVC. Ela é a principal causa de imitador de AVC, que a gente chama de stroke mimic. Então ela dá hemiplegia mesmo. Já viu o paciente entrar hemiplégico na tomografia, o SAMU não fez o destro, esqueceu, estava na correria. E aí a gente fez, o paciente estava low, estava 30 de glicemia, corrigiu na hora, a pessoa levantou, sentou,
falou o que está acontecendo, não estava falando, mas eu estava tentando responder, então você ressuscita o paciente. Tá? Então é muito importante fazer a glicemia. Bom, no passo 2, esse seria o passo 1. O passo 2, considerar a etiologia. O passo 3, um exame neurológico, né? A gente fala detalhado, mas no caso, para quem é clínico, um exame neurológico básico. E os exames de imagem relevantes. Geralmente, sempre o paciente com fraqueza súbita e rebaixamento ou não do nível de consciência, mas uma fraqueza súbita que chega no pronto-socorro, vai ganhar pelo menos uma tomografia de crânio sem contraste. Bom, então, o primeiro passo, avaliar as vias aéreas, como eu falei para vocês. O que é importante quando a gente, para pensamento neurológico, né, de uma pessoa que trabalha na emergência. Ver se o paciente tem paresia facial, se o reflexo de tosse está ou não presente, se ele tem alguma alteração de fala associada, uma déficit de articulação, que é a disartria, uma disfonia ou uma disfagia, que é uma dificuldade para deglutir. Se isso está associado à fraqueza motora ou não. No diafragma, o que vai mostrar uma disfunção diafragmática? Fala entrecortada, uma respiração paradoxal, tá? Alguns lugares existe o capnógrafo para a gente ver se tem ou não redução da PCO2, que seria o teste rápido de função pulmonar, para identificar uma possível insuficiência respiratória aguda. Tá? Bom, e claro, se o paciente chegou com alteração respiratória, o que a gente precisa verificar? Geral, fraqueza muscular progressiva, dispneia aos exercícios ou repouso. O objetivo é a gente ver se tem ou não, junto com a fraqueza, lógico que a gente não vai, fraqueza, o paciente tem fraqueza, ele traz a queixa. Mas muitas vezes você vai encontrar um paciente com alteração do nível de consciência e com uma fraqueza, que depois você vai identificar. Né? O que eu estou dizendo é que quando a gente está diante de uma emergência neurológica, um paciente com fraqueza motora aguda, você vai focar primeiro no ABC. Tá? Bom, e alguns fatores subjetivos para auxiliar na decisão de intubação. Por exemplo, uso de musculatura acessória, se o paciente tem tosse, se a fala está entrecortada, né? Se ele tem o pescoço caído, né? Muitas vezes o paciente ele chega com fraqueza muscular cervical mesmo, não consegue sustentar o pescoço. Isso é um sinal que a qualquer momento ele vai entrar em insuficiência respiratória aguda, vai precisar de uma intubação, tosse após deglutição. Bom, aqui, na verdade, são só algumas considerações especiais, eu vou pular um pouquinho essa parte, né, mais para identificar a questão da intubação, mas não é o objetivo da aula. E aí eu vou para o passo 2, que é as etiologias da fraqueza, né, que o paciente tem do sistema motor. Pode ser um AVC, todo mundo aqui viu que, né, é a principal causa, de fato, né, mas a gente tem que pensar em outras causas. Pode ser uma síndrome medular aguda, dependendo se a fraqueza for uma tetra ou uma paraparesia, tá? Um status, né? Um paciente com status, eu vou mostrar para vocês depois de um quadrinho de diagnósticos diferencial. Pode ser uma infecção do sistema nervoso central, se ele tiver com fraqueza associada a uma cefaleia e febre, tá? Distúrbios eletrolíticos graves, uma hipoglicemia ou uma hipocalemia ou hipercalemia, seria alteração no nível de potássio, pode dar uma fraqueza aguda flácida, tá? Que é a paralisia periódica hiper ou hipocalêmica. A gente teve um caso no HU esses tempos atrás, inclusive. Estava com 1,8 de potássio o paciente. Tá? O valor de referência nosso é 3, 3,5. Uma intoxicação exógena e até uma dissecção de aorta, tá? Bom, e aí o passo 3 é a gente localizar clinicamente e ver a anatomia, né? Então vamos supor, a gente compensou o paciente, estabilizou, viu que ele não precisava de tubo, ou então foi entubado, fez todo aquele passo 1 e aquele passo 2, tá?
Aí a gente vai tentar identificar. Claro que, para a gente identificar o passo 2, né, tudo vai depender, obviamente, do passo 3, né? Se a gente for ver o passo 2, o passo 3, teria que ser o 2 e o 2 e o 3, né? Porque a etiologia vem depois que você tentar localizar a lesão, aonde que ela está, né? Então, com isso, você vai ver como que é a fraqueza do paciente. Bom, será que ela é uma fraqueza, número 1, proximal, distal ou generalizada? Simétrica ou assimétrica? Assimétrica fala mais a favor de lesão de primeiro neurônio motor, ou é na fase aguda, né? A tetraparesia, paraparesia ou hemiparesia. Alteração sensitiva. Se ela está ausente, no caso, se é uma fraqueza motora pura, ou se você tem um nível sensitivo presente. Se você tiver um nível sensitivo identificado, você pode estar diante na verdade, você está diante provavelmente de uma síndrome medular, tá? E se os reflexos estão normais, aumentados, diminuídos? É por isso que a gente tem que testar reflexo do paciente, porque com isso você consegue identificar se a lesão é de primeiro ou segundo neurônio motor. Claro que na fase aguda, às vezes é muito difícil a gente localizar, porque a síndrome de primeiro neurônio motor, ou mesmo choque medular numa fase aguda, o paciente chega flácido, tá? E ele chega muitas vezes sem alteração de reflexo, tá certo? Mas os reflexos, eles devem ser testados até pra gente ver se tem uma assimetria ou não, tá? E outro reflexo importante a ser testado é o cutâneo plantar, tá? Porque se ele estiver em extensão, que seria o sinal de Babinski, a gente vai ter uma lesão de trato piramidal, uma síndrome de primeiro neurônio motor. Bom, aí a gente vai tentar ver, será que a localização da lesão, ela é no córtex, na medula, no corno anterior, no nervo periférico, na junção neuromuscular ou no músculo? Esse quadrinho, ele é muito importante porque ele dá o padrão de fraqueza, se tem ou não alteração da sensibilidade em cada nível, né, que a gente tem de lesão, como é que vai estar o reflexo e o que pode ser, tá? Então, ele é muito importante, sim. Ele, se eu fosse vocês, eu tiraria foto, porque ele ajuda bastante na identificação e no diagnóstico diferencial, tá? A gente poder pensar o que o paciente pode estar tendo. Por exemplo, no córtex, o exemplo seria o AVC, uma crise epilética, uma encefalopatia hipertensiva. Geralmente, o padrão de fraqueza, ele é uma hemiparesia ou mono, tá? E ele acomete, na verdade, mais músculos extensores do que flexores e está mais distal do que proximal. Você pode ou não ter uma alteração sensitiva, tá? Os reflexos, eles estão geralmente aumentados, exacerbados, né? Mas eu coloquei aqui, ó, na fase aguda, o reflexo das lesões que estão em asterisco aqui, ó, vai estar diminuído, tá? Como, por exemplo, da medula também. A medula vai ser muito parecido, mas geralmente é uma paraparesia que você vai ter, uma tetraparesia, dependendo. Hemiparesia você pode ter, mas é muito raro, tá? Pode ser um abscesso epidural, um tumor, um infarto espinhal, existe, a medula tem circulação arterial, né, artéria espinhal anterior, que pode infartar, tá? Isso é muito comum em pós-operatório, e o paciente ficar, vamos supor, depois de uma cirurgia cardíaca extracorpórea, às vezes ele diminuiu o fluxo sanguíneo para a região medular. Ele pode ter uma tetraparesia súbita ou uma paraparesia súbita, tá? Que mais? O corno anterior da medula, você pode ter doenças que acomete agora com esse lance do pessoal não estar se vacinando, né? A gente está com medo da poliomielite voltar. Então, você pode ter poliomielite, a lesão de corno anterior, e a esclerose lateral amiotrófica. Você tem fasciculações, geralmente, e pode acometer tanto nível proximal e distal. Nervo periférico, geralmente você tem alteração de sensibilidade, a distribuição ela pode ser em luva ou bota, confinada só naquele determinado músculo, né, ou naquele determinado grupo muscular. No caso, você pode ter uma vasculite, uma neuropatia,
E até a síndrome de Guillain-Barré, que eu vou falar mais pra frente para vocês, ela é uma radículo, tá? Uma polirradiculopatia. Ela não acomete só o nervo, ela acomete toda a raiz, né? Vamos assim, de nervo periférico. Então não adianta eu pedir, se eu estou diante de um paciente com Guillain-Barré, não tem porque eu pedir tomografia, tá? Não faz sentido, vai vir uma tomografia normal, né? A não ser que realmente eu fique na dúvida. Claro que o Guillain-Barré, a história é muito importante, né? Se a gente for pensar, é uma fraqueza ascendente, né? Ela começa de maneira rapidamente progressiva, mas ela é ascendente, é diferente da fraqueza do temporal que a gente tem de um AVC, que ela é súbita, ela é de repente, tá? Bom, junção neuromuscular, a gente pode ter o botulismo, a miastenia, tá? Onde você vai ter fraqueza generalizada e um acometimento proximal, principalmente de olhos, então o paciente queixa de diplopia, visão dupla, isso é uma fraqueza da musculatura ocular extrínseca. Pescoço e faringe, é aquele paciente que chega com o pescoço caído, é muito comum isso no botulismo. E quando é músculo proximal, são casos de rabdomiólise ou as miopatias, né, induzidas por drogas, tudo você pode ter. Bom, esse daqui eu já passei para vocês, tá? Essa aula depois eu disponibilizo para a liga, tá bom? Aqui eu passei também. Bom, então eu vou falar um pouquinho rapidamente da síndrome de Guillain-Barré, tá? Bom, a história clínica, então, como eu falei, é importante, é uma história de 2 a 4 semanas após uma IVAS, ou histórico vacinal importante, tá? Ou até uma gastroenterite, uma gastrocolite aí difusa. Você tem uma paralisia geralmente simétrica ascendente, pode evoluir 10% para uma insuficiência respiratória aguda, tá? Então ela é ascendente. Você pode ter a desautonomia em 70% dos casos. Geralmente o paciente com a Guillain-Barré, ele chega ou hipo ou a reflexo global, né? Ou assim, começa a ter hiporreflexia distal, vamos supor, o aquileu começa a estar abolido e o patelar está diferente do aquileu. Encontrar um grau 0 no aquileu e o reflexo patelar, eu vou lá percutir, está grau 1. E aí eu percuto o bicipital do paciente, está grau 2. Tá? Então ele tem essa diferença aí de reflexo. De complemento, o que é importante? O líquor, né? A gente encontra uma hiperproteinorraquia, que a gente chama de dissociação proteino-citológica, ausência de células normalmente. Se tiver células presentes, a gente tem que fazer um diferencial, que pode ser uma mielite, tá? Uma mielite infecciosa, pode vir células. A eletroneuromiografia é importante e você tem aí exames de autoanticorpos. O tratamento, a gente tem que tratar dar suporte clínico em UTI e fazer imunoglobulina ou plasmaférese. Corticoides, nesse caso, são contraindicados, tá? Um outro diagnóstico diferencial do Guillain-Barré, além das mielites, é a própria esclerose múltipla, tá? Se você não acha a causa, você também pode ter uma paraparesia, um surto de repente de esclerose múltipla. Só que a esclerose múltipla ela é uma bagunça, na verdade. Ela é uma das doenças que a gente não consegue topografar, tá? Porque ela pode ter um acometimento mais medular, ela tem acometimento central, mas muitas vezes difuso. Então você não consegue topografar ao certo, tá? Bom, e aí os diferenciais com o Guillain-Barré, que seria raízes nervosas e nervos periféricos. A gente vai ter a porfiria aguda intermitente, onde você tem alterações parecidas com o Guillain-Barré. Mas você tem a urina cor de Coca-Cola, que é a urina colúrica devido ao aumento do porfobilinogênio urinário, e também uma história de precipitação por medicação. Às vezes o paciente fala assim, eu usei um antidepressivo, eu usei um anti-inflamatório não esteroidal. E aí minha urina ficou com a cor escura, ficou parecendo Coca-Cola, o paciente ou café, e eu comecei com a fraqueza. Então isso pode ser porfiria, tá?
Uma síndrome de compressão de nervos periféricos, mas aí você tem uma fraqueza no músculo inervado pelo nervo acometido. É mais difícil você confundir isso com o Guillain-Barré, tá? Porque o Guillain-Barré ele vem mais ou menos, ele vem na verdade simétrico. E aí você tem algo crônico, né? O paciente apresenta atrofia muscular e pode vir com dor, parestesia e hipoestesia, o que é difícil no Guillain-Barré. Às vezes acontece do Guillain-Barré, principalmente em criança, acometer da parestesia de panturrilha. Ou dá muita dor na panturrilha, que confunde um pouquinho, a gente pensa até em leptospirose. Principalmente se tiver contato realmente epidemiológico, né? E aí, mas no Guillain-Barré lembrar que dor, parestesia é difícil realmente de ter. Ou neuroradiculopatia diabética, que também dá uma dor insuportável no quadril, na região da pelve, e frequentemente acompanhada com sintomas do diabetes, poliúria, polidípsia, tá? Perda ponderal. Bom, as neuropatias por vasculites, que geralmente são mononeuropatias múltiplas e dolorosas, que acometem nervos periféricos. A gente tem, na verdade, que fazer a dosagem de toda a cadeia autoimune, né, do paciente, de provas de atividade inflamatória. Geralmente é uma doença difícil da gente diagnosticar, né, porque às vezes a gente não consegue, mesmo com esses exames, fechar o diagnóstico, e nem com eletroneuromiografia, às vezes precisa fazer uma biópsia de nervo e músculo, e o tratamento é corticoide e ciclofosfamida. Muitas vezes eu, óbvio, que eu não espero. Se eu vejo que o paciente não está melhorando com nada, ele está com uma dor insuportável, ele tem uma característica de uma polineuropatia, e eu já tratei com remédios para dor neuropática, ele não melhora, eu vou lá e faço corticoide ou eterno para fazer um pulso de ciclofosfamida, tá? Que pode ser uma vasculite aí, causando até obstrução, né? Causando até alteração de fâneros, tá? E até de circulação local, tá? O diagnóstico diferencial, inclusive, é com trombose venosa, ou uma da OP, né? Uma doença arterial aí oclusiva. Neuropatia induzida por toxina, você pode ter o álcool, né, dando a famosa polineuropatia, vocês vão ver no HU, tem um monte de casos assim. A biodarona, o uso de alguns, o lítio mesmo, né? O pessoal da psiquiatria pediu uma avaliação esses dias de um paciente que estava com muita dor nos membros inferiores, uso crônico de lítio, nunca ninguém imaginaria que lítio poderia dar neuropatia. Fez eletroneuromiografia, compatível com uma doença axonal, não tinha mais nenhuma outra história. O que era? Lítio, uso de lítio crônico em altas doses. Bom, miopatia e doenças da junção neuromuscular. Então, o que eu falei, a miastenia graves é a mais frequente, né? Na verdade, ela pode estar descompensada por cirurgia, infecção ou diminuição de imunossupressor, porque o tratamento é feito com imunossupressores. Na fase aguda de descompensação, o paciente, às vezes, ele chega até com fraqueza de diafragma, ele precisa de tubo, e a gente trata bem parecido com o Guillain-Barré, tá? Exceto pelo uso de corticoide, que a gente não faz no Guillain-Barré, que é contraindicado. Bom, e aí a gente faz o teste do gelo para ver se o paciente tem, principalmente nos olhos, que a gente coloca o gelo para ver se ele tem queda da pálpebra, se ele tem fraqueza palpebral. Uma gasometria arterial, é importante fazer uma tomo de tórax, porque geralmente isso é questão de prova, inclusive de residência. A miastenia está associada com timoma, tá? E aí a retirada do timoma faz com que a doença até melhore, mas não que a gente muitas vezes consiga, dependendo do nível da doença, se ela for anticorpo positivo, a gente não consegue curar de vez, mas a gente consegue melhorar os sintomas, tá? Eu tô quase miastênica aqui, né? Não percebendo. Bom, aí o botulismo. O botulismo, na verdade, ele é uma síndrome de Guillain-Barré ao contrário, tá? Ele começa de cima para baixo. Ele começa com alteração, com fraqueza de nervos cranianos, e ele faz em vez de ascender, ele desce essa fraqueza. Por isso que no botulismo ele chega às vezes a ser mais grave que o Guillain-Barré, justamente porque ele tem um acometimento mais rápido do diafragma, tá? Bom, e aí
O tratamento é o soro heterólogo, que a gente faz heptavalente, ou a imunoglobulina humana antitoxina, tá? Se é secundário a ferimentos, penicilina, a gente pode utilizar a penicilina, tá? Bom, o paciente, ele vai ter... O que ele vai ter de nervos cranianos afetados? Ele vai ter pupila dilatada fixa, às vezes a gente pensa até, não é o paciente que usou cocaína, será? Não é intoxicação? Não, porque na intoxicação, geralmente o paciente ele vem com uma fraqueza generalizada, vem com a pupila fixa, né? Vem com a pupila dilatada, normalmente, ou diminuída, né? No caso, e o paciente não tem alteração de nervos cranianos, tá? No botulismo, geralmente, ele faz alteração de nervos cranianos. Ele tem pitose, disfagia, uma fraqueza facial, tá? Às vezes ele tem ou não rebaixamento ou alteração de nível de consciência. Quando eu falo rebaixamento de nível de consciência, gente, é Glasgow de 14 para baixo, tá? Não vai pensar que o Glasgow 3, o Glasgow menor que 8, eu vou entubar, tá? É de Glasgow 14 para baixo, a gente já considera rebaixamento. Bom, miopatia aguda. O que a gente tem que dosar de importante? A miopatia aguda é uma fraqueza muscular que o paciente vai apresentar. Você pode ter uma paralisia, geralmente a paralisia é flácida, o músculo fica flácido, você vai pegar no músculo, parece um pão mesmo. E a principal causa seria a alteração, além de drogas, né, tóxicas, você pode ter inflamatória, metabólica, e até causas endocrinológicas, como, por exemplo, as tireoidopatias, tá? Um coma mixedematoso, por exemplo, paciente que chega descompensado da tireoide, né? Um hipertiroidismo ali, ou hipotiroidismo acentuado, tá? Bom, uma outra causa de doença muscular direta, porque agora a gente está falando de miopatias e doenças da junção neuromuscular. Então, eu estou falando de músculo e da doença do nervo com músculo, tá? Então, miastenia, doença de junção neuromuscular. Botulismo, junção neuromuscular. Miopatia e dermatomiosite, músculo, tá? Então, você vai ter na dermatomiosite, você vai ter uma fraqueza muscular com raste característico, mas você vai ter artralgia, artrite e alterações dermatológicas, tá? E aí, o exame físico, o que a gente vai ter? Isso aqui é clássico, tá? O heliótropo na dermatomiosite, que é o raste periocular, tá? Além da fraqueza, o paciente com fraqueza muscular. E as pápulas de Gottron, que são essas pápulas que apresentam placas em cima das articulações. Pode ter dos dedos, dos cotovelos, dos artérios, tá? Isso não tem nenhuma outra doença. Se você tem causa, fraqueza muscular com causa dermatológica associada e artrite, isso pode ser uma poli ou uma dermatomiosite, tá? Bom, quadros intermitentes ou autolimitados. No caso, é um pós-ictal, a gente chama isso de paresia ou paralisia de Todd, tá? É aquele paciente que convulsionou e de repente está hemiparético ou hemiplégico. E ele fica assim por segundos. O pessoal acha que é um AVC, vai lá, faz uma toma, não achou nada e daqui a pouco ele está mexendo o braço. Pode durar até 72 horas, tá? É variável essa intensidade de localização, né, da diversidade que você tem. Você pode ter uma hemiplegia, o paciente ficar hemiplégico, com uma hemiparesia, com graus diferentes. Bom, e aí você tem achados também variáveis, você não consegue topografar reflexo e sensibilidade nesses casos. Geralmente a gente acaba fazendo tomo, porque às vezes o paciente está tendo um AVC e ele convulsiona, principalmente acidente vascular cerebral de ínsula, onde você tem descarga autonômica, você pode ter crise convulsiva acompanhada por aumento de catecolaminas. E aí você tratar a convulsão do paciente. Aí a gente tem outros diagnósticos diferenciais quando a gente está falando de intermitente ou autolimitado. Migrânia hemiplégica, raríssimo, tá? Você pode ter, tem histórico familiar muito positivo. Você tem reversibilidade dos sintomas. Eu sempre conto uma história que lá em Botucatu, quando eu
atendia no SAMU, eu levei um mocinho de 20 e poucos anos com uma enxaqueca. Ele começou com uma cefaleia, só que na hora ele ficou hemiplégico. Era o primeiro episódio dele, então ele ligou para o SAMU achando que era um AVC, tá? Ele não sabia que tinha histórico familiar, mas depois a gente ficou sabendo que a avó dele, a bisavó, fez uma história, uma genética, um painel genético dele, né? E a gente conseguiu determinar que mais pessoas da família dele tinham isso. E que era completamente irreversível, era só no status migranoso, tá? Ele, inclusive, foi trombolizado, né? Mas, assim, ficou ótimo, ficou muito bem. A gente achou assim, bom, foi um stroke mimic, né? Mal, não fez. Mas imagina, 20 e poucos anos, ele não tem histórico de nada. Ele estava totalmente hemiplégico, puro, não mexia nada, consciente. Só faltava pedir pra gente trombolizar mesmo, tá? Ele. Bom, enfim, no caso dele, era uma migrânia hemiplégica, tá? Bom, mas é raríssimo. E as paralisias periódicas que eu falei, pode acontecer com potássio, tá? E a tireotóxica, né? A crise tireotóxica, ou o inverso, que seria o coma mixedematoso, do hipotireoidismo. Mielopatias, a gente tem a mielite transversa. No caso das mielopatias, a gente vai ter uma paraparesia, a lesão vai estar a nível medular. Você tem sintomas positivos como parestesias e hiperalgesia numa mielite transversa. Geralmente o tratamento é com metilprednisolona. O infarto medular que eu falei, que eu comentei com vocês já, o protocolo é parecido com o que a gente faz para AVC. Se a gente detecta, a gente tromboliza esses casos, por incrível que pareça, tá? Mas é super difícil de fazer um diagnóstico na fase inicial. Bom, síndrome de Brown-Séquard, estou terminando já. Quando a gente tem, na verdade, início súbito de hemiplegia, você vai ter a perda de sensibilidade térmica dolorosa, contralateral, a perda de força, tá? Geralmente ele pode ser pós-traumático, você tem ou causas não traumáticas, como neo espinhal extramedular, uma neoplasia, ou a herniação do disco cervical. Encefálicas, lesões expansivas intracranianas, que daí, no caso, as lesões encefálicas vão dar uma síndrome de primeiro neurônio motor. Então, tumores, que a gente tem a neuroinfecção, tá? Causando uma lesão expansiva, abscesso, como a Bia já citou na aula dela. Síndrome de Locked-In, para finalizar, onde você tem, normalmente, a maior causa é a oclusão da artéria basilar, é um acidente vascular encefálico isquêmico, causando uma tetraparesia flácida simétrica, movimentos oculares verticais preservados, e o paciente está com a consciência preservada, ele fica praticamente preso, a gente fala que é a síndrome do cativeiro, ele fica preso no seu próprio corpo. Eu digo que é uma das piores doenças neurológicas que alguém pode ter, tá? Eu não sei o que é pior, se é o Locked-In ou se é a neuromielite óptica, que é uma variante grave aí que a gente tem, parecida com a esclerose múltipla. Eu acho que a Locked-In é pior. Ou a ELA, né? A esclerose lateral amiotrófica também. Bom, no caso, esses pacientes que chegam em Ribeirão com oclusão de artéria basilar são os únicos tipos que a gente faz um off-label do protocolo de AVC. Quando eles chegam dentro de 24 horas e a tomografia, como a tomo não é muito parâmetro para ver tronco cerebral, né? Que você tem artéria basilar e o infarto é de todo o tronco cerebral. A gente acaba, às vezes, até trombolizando esses casos fora das 4 horas e meia. Dá uma extensão para trombólise aí, porque é a única chance que o paciente tem, tá? Ou fazer uma trombectomia, que é por tratamento endovascular, você ir lá e resgatar o trombo que está no local, que é o que a gente também faz lá. E aí, não sei se vocês, para vocês entenderem melhor, tem um filme do Locked-In, que é muito, muito bonitinho, triste, né? Eu, se assistir de novo, capaz de chorar o filme inteiro, né? Com os níveis de progesterona que eu tô aqui. Então, aí, o Escafandro e a Borboleta. Então, eu recomendo que vocês assistam, tá? Esse filme.
E é um filme interessante para vocês entenderem o Locked-In, que é o que acontece com o personagem do Phil. Bom, gente, aí para finalizar eu queria agradecer vocês e divulgar que no dia 2 de novembro a gente vai ter a campanha mundial do AVC lá em Ribeirão Preto. Vai ter um curso de capacitação, tá? O dia inteiro com certificado, coffee break do bom, tá? E aí tá todo mundo convidado. As inscrições podem ser feitas no Dia Mundial do AVC aqui no site, tem aqui embaixo. Mas tem no Instagram também, nas mídias sociais, é só colocar Dia Mundial do AVC que vocês podem se inscrever, tá bom? Quem tiver interesse, no sabadão lá em Ribeirão, aproveita para depois sair tomar cerveja lá no Pinguim. Tá bom, gente? Obrigada, viu? Obrigada por estar firme e forte aqui. Vocês devem estar moídos, né? Agora vocês vão descansar, ou vão tomar uma aí por mim, que eu não posso tomar, né? Tá bom? Com juízo. Beleza? Alguém tem alguma pergunta? Tá todo mundo cansado, né? Não, mas se alguém tiver, não tem problema, gente. Eu tô aqui pra isso, tá? Bom, gente, então a gente encerra nosso simpósio de Neurologia e Neurocirurgia. Nós gostaríamos de agradecer a presença de todos. A gente sabe que é difícil para vocês estarem aqui nessa quinta-noite, mas a gente fez esse simpósio para vocês e sem vocês não seria possível. Então a gente queria agradecer a presença de todos hoje.